tá? Então, assim, pessoal, até para ficar claro, tá? A reunião de diagnóstico, a gente tem dois objetivos. Esses dois objetivos é levantar a vida financeira pessoal da pessoa, através do balanço, e entender as necessidades dela. Não adianta só eu entender os dados, se ela não concordar, não é concordar, mas se não ficar claro para ela as necessidades que ela possui. E não adianta eu chegar aqui, arrotar um monte de verdades, se a outra pessoa não entende o contexto. Então, como é que eu faço? Eu levanto três tipos de necessidades. Pré-existente, que é a dor latente. Novamente, é uma pergunta que eu faço. Cara, o que te motivou a se reunir comigo aqui, tirar 1 hora da tua vida para se reunir comigo? A pessoa ela vai falar. Aquilo, geralmente, é a dor latente. É o problema real. E a minha proposta, ela tem que ser principalmente pautada nessa dor latente. Após isso, eu levanto as informações, analiso todo o contexto e eu busco entender a necessidade criada. O que é essa necessidade criada? É o paradigma atual daquela pessoa. Para a gente que atende cliente de investimento, de planejamento, a maioria tem como paradigma ter 1% ao mês de rentabilidade, bater o CDI e ganhar do Ibovespa, né? E ter o máximo de rentabilidade possível. Esse, basicamente, é o paradigma geral. É o que o mercado financeiro ele condiciona todos a pensar que investimento é para isso. E aí, quando eu identifico a necessidade que aquela pessoa criou, porque ela acha que precisa, eu vou lá e quero o paradigma dela e mostro o que ela... Eu mostro que ela não precisa e eu trago o que ela necessita. A partir do momento que eu mudo o paradigma dela para aquilo que ela, de fato, necessita, ela começa a entender que, de fato, aquilo que eu estava achando que eu precisava, eu não preciso. Vou dar um exemplo. Um cliente que chegou para mim e falou que precisava de 1,2% ao mês. Cara de 70 anos, com investimento no Banco do Brasil, sempre investiu por lá. Aí eu falei, tá, mas por que é que você precisa de 1,2% ao mês? Ah, não, porque todo mundo tem 1,2% ao mês. Eu falei, tá, não todo mundo tem 1,2% ao mês, tá? Sendo bem transparente. Mas o que a gente precisa aprofundar aqui é por que você acha que precisa, o que você vai alcançar. Aí o cara, não, tá, enfim, no final do dia ele não me respondeu. E aí eu fui fazer conta, vamos projetar aqui o que é que você precisa. Você quer uma renda de 20 mil? Projetei tudo. No final, a gente identificou que ele precisava de 0,7% ao mês, e não 1,2%. O que eu fiz com ele? Eu quebrei o paradigma dele. O que é que uma quebra de paradigma permite? Que a pessoa, ela passe a entender que você tem muito mais autoridade do que a média. E aí ela passa a confiar muito mais em você, que é o que a gente precisa, né? Afinal de contas, a gente trabalha numa área que, infelizmente, acabou aqui no Brasil. E, além disso, necessidade antecipada. Isso aqui é fundamental, tá? Ó, até coloquei aqui, ó, financiamento. Financiamento abre muito espaço para necessidade antecipada, como eu falei. Vou citar um exemplo real. Um cliente que ele tem uma rede de lojas de varejo e que dentro do negócio dele, a gente sabe que varejo opera alavancado, ou seja, toma muito capital de terceiro. Né? Ele se financia com capital de terceiro. E aí, quando a gente for olhar para o custo desse financiamento, era muito alto. E aí, no período em que o juro estava 2,5, o que foi que a gente fez? A gente refinanciou a dívida dele, reduzindo. Só que eu tinha feito o quê quando eu fechei com ele? Exatamente isso. Quando eu fechei com ele, o juro estava em, sei lá, estava 6,5 e tinha perspectiva de cair. E, de fato, continuou caindo. Só que quando estava 6,5, eu alinhei com ele de que, possivelmente, a gente faça uma troca de juros, né? Um refinanciamento. E aí ele olhou e falou, cara, é possível? Eu falei, então é mais um bônus que eu entrego que permite gerar valor para o meu cliente, para o meu prospect, que ainda não é cliente, e ele olha e fala, cara, não faz muito sentido isso. Então é mais um ponto que faz com que ele esteja muito mais aberto a fechar negócio. Tá? Então, assim, necessidade pré-existente, necessidade criada, necessidade antecipada. Os dois objetivos da primeira reunião é esse. E mais um ponto, não se vende na primeira reunião, sempre na segunda. Então, assim, eu levanto informações em relação a recebíveis, curto, médio, longo prazo. Por quê? Porque isso aqui, mapeado, vai nos dar a possibilidade da gente também oferecer serviços pontuais, que nos gera a capacidade de aumentar muito o nosso LTV, muito receita por cliente. Além disso, bens imobilizados, porque também serve para a gente identificar serviços pontuais em algum momento da jornada, e eu também vou explicar um pouco sobre jornada um pouco mais à frente. E além disso, ativos, que é seguro de vida pessoal. Muitos tratam seguro de vida como uma despesa. Eu não trato como despesa, eu trato como um custo. Então, custo, ele entra como ativo, porque eu posso transformar, por mais que não seja objetivo, em dinheiro em algum momento. Assim como já ocorreu, cliente desse grupo, cliente com mais idade, tem muito patrimônio financeiro e não tem necessidade alguma de ter seguro de vida. E aí a gente transforma em dinheiro.
Tá? Então, também é um formato de ativo. Por quê? A partir do momento que eu sei que essa pessoa ela não tem seguro de vida pessoal, também é mais um potencial gerador de receita, mas não focado só em receita, tá? Focado em gerar valor para o nosso cliente. E aí, obviamente, a receita ela acaba sendo uma consequência. Levantei os ativos, momento de levantar passivos. E passivos da mesma forma, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, geralmente eu olho para as despesas mensais, quanto é que a pessoa tem de despesa? Se é de curto prazo, ela paga todo mês, então no curtíssimo prazo ela tem essas despesas. Cartões de crédito e dívidas a pagar a terceiros. Por quê? Quando eu levanto essas informações aqui, de passivos de curto prazo, me abre espaço para eu entender estrutura familiar, que também é uma outra pauta que possibilita a gente fazer possíveis vendas, tá, dentro do nosso negócio, em algum momento. Então, a partir do momento que eu perguntar, como é que tá a tua despesa hoje? E aí, exemplo, é um homem. Aí ele me fala, não, já me falou da receita, a despesa a receita é 20 mil, a despesa está em 10. Tá, mas você é provedor da sua casa ou você divide tua despesa? Aí o cara fala, não, eu sou provedor, então significa que ele tem família. Então já começa a aprofundar em família e estrutura familiar também. Ah, essa pessoa, ela tem renda? Sua esposa? Tem. Opa, então significa que é mais um potencial negócio, porque eu posso implementar aqui um modelo de consultoria familiar e atrair essa pessoa para dentro do meu negócio com CAC zero, né? Tem isso. Só, assim como eu comuniquei, estou removendo, tá? Estrutura familiar. Então, é mais um ponto que possibilita a gente a ir criando linhas de receita. O intuito aqui é fazer com que vocês visualizem a reunião de vocês e consigam identificar potenciais linhas de receita para, obviamente, no momento que vier ofertar a proposta, a gente ser muito mais assertivo, conseguir entregar mais valor e, obviamente, cobrar muito mais por isso também. Feito isso, a gente vai para médio prazo, empréstimo, financiamento. Geralmente, até 4, 5 anos, financiamento, empréstimo, enfim. E longo prazo, geralmente é financiamento imobiliário, etc. E quando é financiamento imobiliário, eu trato isso aqui como uma necessidade antecipada. Uma necessidade antecipada, basicamente, nesse contexto, é o quê? Pô, o cara tem lá um financiamento com custo anual a 15%, tá? 15% ao ano. Só que eu coloco uma necessidade antecipada o fato dele ter que trocar essa dívida em algum momento. Porque 15% ao ano, exemplo, é muito caro. E ele pode trocar essa dívida por um custo de 9% em algum momento. Então, é mais um potencial valor que eu posso gerar para o meu cliente. Outra coisa, tá, pessoal? Vocês podem ficar extremamente à vontade para perguntar aqui. Feito isso, eu vou para patrimônio líquido. E patrimônio líquido são reservas financeiras, onde eu mapeio tudo que ele tem de reserva. E o pessoal acha que reserva financeira é só o que ele tem em liquidez diária, só que não. Reserva financeira, ela é tudo que a gente tem de patrimônio financeiro. O que diferencia são a liquidez do patrimônio. Hoje, por exemplo, uma previdência, ela é uma reserva financeira, porque é um ativo financeiro. Só que ela não tem a mesma liquidez que a minha reserva de emergência. Então, a gente precisa levantar tudo que for relacionado a investimentos. E aí eu mapeio isso aqui também. Hoje, o fato da maioria